oração dela vai longe. Vai longe. Primeira Tessalonicenses. Às vezes é uma dica que a gente precisa se lembrar constantemente, não é? No Antigo Testamento, os radicais, os números, quando é primeiro Samuel, segundo Samuel, porque é o primeiro livro. As cartas de Paulo já são 1 Coríntios aos Coríntios, 2 aos Coríntios, 1 aos Tessalonicenses e por aí vai. 1 aos Tessalonicenses. Como nós temos sido abençoados com esta carta. Eu li hoje alguém pontuando que praticamente, é uma citação muito ousada, mas praticamente todas as doutrinas da Bíblia encontram ecos em 1 Tessalonicenses. É uma carta completa. Por isso que você vai ter alguns comentaristas afirmando que esta carta fora escrita com a intenção de encorajar novos convertidos. Era uma classe para novos, era uma carta para ser usada em classe de novos crentes. Eu não tenho, assim, dificuldades de também ter esse olhar para com essa carta. Porque Paulo estava apreensivo com aquilo que poderia estar acontecendo na igreja de Tessalônica. Eu tenho estimulado você a ler, principalmente Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, 18, 19, onde você tem esse contexto histórico da escrita dessa carta. Paulo saiu de Filipos, foi para Tessalônica, passou meses ali. Deixou uma igreja com gente muito ávida por Deus. Eu estava num grupo nosso de líderes dos cultos nos lares, e alguém fez um comentário, principalmente sobre uma casa que recebeu o culto ontem, e essa pessoa disse o seguinte: pastor, no grupo, né? Como as pessoas estavam com sede de ouvir da palavra de Deus. Aí eu logo faço essa conexão aqui. É a igreja de Tessalônica, um povo com sede, uma igreja extraordinária, uma igreja com uma fé operosa, amor dedicado, uma firme esperança, uma igreja sobrevivente às perseguições, às aflições, e vai ficar mais claro para a gente daqui a pouco como que Paulo deixa claro de que é assim mesmo, de que temos de esperar aflições, tribulações, quando estamos de fato caminhando com o Senhor. Paulo tinha um desejo assim absurdo de voltar à igreja em Tessalônica, mas Paulo saiu daquela cidade fugido e temia pela sua segurança. Mas ele estava disposto a arriscar tudo de si
para rever aqueles irmãos. E nós não temos muita clareza, mas alguns textos de Atos subtendem de que Paulo conseguiu passar pela Tessalônica, indo para Filipos e passando um tempo ali com aqueles irmãos em Bereia também, cidades da região que era chamada de Macedônia, que hoje está ali na Grécia. Para que eu e você tenhamos uma ideia mais estruturada dessa porção de hoje, que é apenas o capítulo 3, eu preciso ler com vocês alguns versos antes. Então eu vou ler 2:17 e todo o capítulo 3, porque é o desafio da gente que está trabalhando na exposição de cartas. Ninguém lê uma carta, gente, aos poucos, como a gente faz aqui nas pregações. Carta se lê tudo de uma vez, tá? Só que eu já estou aqui, sei lá, 2 meses, trabalhando uma carta só. Então, às vezes a nossa visão fica muito entrecortada e isso prejudica o fluxo da carta. Então, você está aqui nessa quinta-feira à noite, atento e atenta, mas é bom eu te ajudar a você, pelo menos, ter uma observação fluida do argumento dessa porção aqui. Então, vamos, 2:17 e todo o capítulo 3, nesse que eu tenho chamado de tema, uma igreja de fé. E nós, irmãos, só entendendo que nós aqui é Paulo, Silas, que também é chamado de Silvano, e Timóteo. Estando separados de vocês por breve tempo, ficando longe dos olhos, mas perto do coração, com muito mais empenho e com grande desejo, procuramos ir vê-los pessoalmente. Por isso quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez. Porém, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou a coroa em que nos gloriamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. Por isso, aí vocês entenderam por que eu tive que ler antes, né? Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. E aí há uma dúvida se esse ficar sozinhos, Paulo está falando apenas de si, usando aquilo que a gente chama de nós editorial, né? Ou nós de humildade, quando a pessoa usa o nós para se referir a si mesmos, ou está incluindo Silas. A gente não sabe. Depois você vai lá no capítulo 17, nós vamos juntos lá, capítulo 17, 18 de Atos, e isso vai ficar mais claro para a gente. Achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isto. Pois quando ainda estávamos com vocês, predissemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu e é do conhecimento de vocês. Foi por isso que, já não me sendo possível
continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês, trazendo-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como aliás também nós temos vontade de ver vocês. Sim, irmãos, por isso ficamos animados a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de toda a nossa necessidade e tribulação. Porque agora vivemos, se vocês estão firmes no Senhor. Pois que ação de graças podemos render a Deus no que se refere a vocês, por toda a alegria com que nos regozijamos por causa de vocês, diante do nosso Deus. Oramos noite e dia, com o máximo empenho, para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta, a fé que vocês têm. Que o próprio Deus, o nosso Pai, e Jesus, o nosso Senhor, prepare o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. A igreja de Jesus é uma igreja formada por santos. Por isso que eu comecei o culto lembrando-nos da importância da igreja. Um autor que tem me ajudado a trabalhar no discipulado de pastores, que eu estou envolvido já há alguns anos, os que têm caminhado comigo têm conhecido de perto John Drescher, um pastor menonita americano, que escreveu um livro chamado Se Eu Fosse Começar Meu Ministério Novamente. E num dos capítulos deste livro ele fala de que a igreja, a despeito de todas as suas falhas, é a expressão do corpo de Cristo. E nesse capítulo, dentre tantas verdades fortes e contundentes, ele vai dizer de que a igreja sempre será a missão de maior sucesso no mundo. Mas, como em todos os relacionamentos preciosos, ele admite que para com a igreja também, às vezes, João Marcos, nós mantemos com ela um relacionamento meio que de amor e ódio. Nós nos importamos tão profundamente com a igreja e por conta disso, Daniel, nós muitas vezes ficamos profundamente desapontados, até envergonhados.
Porque a gente é obrigado a conviver, não apenas com outros, mas nós também, muitas vezes envolvidos nesse pecado, de professarmos tanto com os nossos lábios e ao mesmo tempo praticarmos tão pouco com as nossas vidas. A igreja é um lugar de gente ruim mesmo, fraca, frágil. Eu tenho dito aqui, por exemplo, algo que o Philip Yancey, um jornalista americano, disse num dos seus livros: saí da igreja porque encontrei pouca graça nela. Aí depois de algum tempo, voltei para a igreja porque não encontrei nenhuma graça no mundo. Já citei aqui de um evangelista argentino chamado Luiz Palau, que disse certa feita o seguinte: igreja é igual à arca de Noé. Deve ter sido difícil ficar quase um ano naquela arca cheio de animais fedorentos. Mas do lado de fora tinha morte. Uma das dicas para quem critica ou para quem está decepcionado ou para quem está sentido com a igreja é se lembrar das suas próprias fragilidades e da sua própria falta de fé. E assim, John Thrasher fala isso, assim como nós não gostamos de sermos julgados pelos nossos piores momentos, nós não devemos julgar a igreja pelos seus piores integrantes. Atendi algum tempo atrás um pastor que contou a sua história de decepção com a igreja. Eu vi o sofrimento naquele irmão. Mas ele disse que, a despeito da fala dele ter sido tão dura, ele estava melhor. E aí ele contou uma história, amados, que eu estou reproduzindo como a experiência dele. Não estou dizendo que é certo ou que é errada. Ele disse que se sentiu, Alexandre, muito aliviado quando ele contou essa história que ele compartilhou comigo com outro pastor. E ele disse o seguinte: tá, você está sentido com a igreja, não é? A igreja lhe fez mal, não é? Eu sou a igreja. Você me perdoa? Repito, eu não estou endossando isso, mas diz que naquele momento, essa fala causou um estalo. Eu prefiro acreditar que não é apenas o ato de perdão daquele pastor em especial, eu sou a igreja, mas quando nós vivenciamos a mutualidade do perdão cristão, os traumas, as dores, as marcas do nosso passado, muitas vezes conflitante em relação à igreja, nós somos curados, amados. Não é isso que Tiago quis dizer lá no final da sua carta, quando ele disse assim no capítulo 5, olha, 16, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Curados. Esse é o sentimento, minha gente, que Paulo está tendo ao escrever, ao chegar a esse ponto da sua carta.
ele deixa Timóteo e Silas em Bereia, ele vai para Atenas, está lá no capítulo 17 de Atos, mas ele está tão preocupado com a igreja de Tessalônica que ele envia Timóteo de volta a Tessalônica para saber notícias daquela igreja. No capítulo 18 de Atos, Paulo está em Corinto e há uma possibilidade de Paulo ter se encontrado com Timóteo em Corinto. E lá, Timóteo compartilha esse relatório, entusiasticamente dizendo: Paulo, a igreja de Tessalônica continua sendo uma igreja de fé. Amados e amadas, viver um contexto de tribulações, de adversidades, e ainda manter a fé, isso é algo extraordinário. Só nesse capítulo aqui, nós vamos encontrar 1, 2, 3, 4 ocorrências da palavra fé. Na carta toda vai aparecer 8 vezes. Então, metade das ocorrências da palavra fé em 1 Tessalonicenses estão nessa porção que lemos. Daí, PJ, aprendemos que a igreja de Jesus vive e sobrevive por conta da sua fé. A leitura de Atos vai lhe ajudar a entender que, de fato, a igreja tessalônica era uma igreja resistente. Era uma igreja que estava sobrevivendo em um contexto de perseguição de judeus. Havia uma comunidade grande de judeus e de gentios também. Tessalônica era a capital da Grécia, da Macedônia nesse tempo. Era uma cidade cosmopolita. Os olhos amados do império estavam ali. Mas Paulo fica tão feliz ao ouvir, e esses são os primeiros 5 versos que eu quero trabalhar hoje. Uma igreja de fé vence a tentação que é real. Paulo diz assim: olha, eu não aguentei mais esperar para ter notícias de vocês. Ele já havia dito, e você está pegando essa ideia, eu tentei ir, mas Satanás barrou o nosso caminho. Mas eu resolvi enviar o nosso irmão Timóteo, versículo 2, para fortalecer e animá-los na fé. A ideia é que eu enviei Timóteo para consolidar, para confirmar, para enraizar, para encorajar, para consolar vocês. Versículo 3, a fim de que ninguém se inquiete, a fim de que ninguém se perca, se desanime, desista, por conta de tribulações. E aí Paulo reitera: eu já havia avisado a vocês, eu já havia predito a vocês de que íamos passar por aflições. Isso é de conhecimento de vocês. E o versículo 5, foi por isso então que eu não aguentei esperar. Eu mandei perguntar: e aí, vocês ainda mantêm a fé? Porque eu temia que
que vocês fossem provados pelo tentador. E que todo o nosso trabalho entre vocês se tornasse vão, inútil. Paulo está compreendendo, amados, de que tudo que a igreja de Tessalônica estava enfrentando fazia parte algo de um plano maior. Tinha de ser assim. Mas o que Paulo temia é uma questão de teologia com coração pastoral, né? Paulo está dizendo, tem que ser assim. Eu já tinha avisado a vocês, mas ao mesmo tempo eu temi de que vocês não suportassem. Eu não sei quanto a vocês, amados, e eu quero em Deus que o Espírito Santo esteja lhes ajudando a entender isso. Paulo está escrevendo essa carta hesitando. É como se Paulo dissesse o seguinte: será que essa carta vai encontrar gente naquela igreja? Será que eles estão firmes? Aristarco, Segundo e outros irmãos que nós não sabemos o nome deles. Porque, gente, em nenhum momento nós somos desavisados ou nos mantemos desavisados acerca do fato de que servir a Jesus tem um preço a ser pago. Na sua última carta, em 2 Timóteo 3,12, Paulo diz: todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então Paulo diz, olha, eu estou preocupado, mandei Timóteo para que vocês estejam fortalecidos, animados. Chama a sua atenção para o verso 3, para a palavra tribulações. A palavra tribulações vem da raiz impressões, pressões, angústias, dilemas. A ideia é essa. Paulo já havia experimentado isso antes de chegar em Tessalônica. Está lá em Atos, capítulo 14, quando Paulo e Barnabé estão voltando para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo daqueles irmãos, para que eles permanecessem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Paulo já havia dito, olha, vocês serão afligidos, vocês serão atribulados. A palavra tribulação, impressões, pressões, angústias, dilemas. Versículo 3. No versículo 4, Paulo usa a palavra aflições, que tem a ideia de prensa, como se faz com uvas. Mas tem a ver também com estreitar, contrair, se angustiar. Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, ele vai dizer algo que me toca profundamente todas as vezes que eu me lembro disso. A partir do versículo 8, capítulo 1, a partir do versículo 8 de 2 Coríntios. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber, preste atenção, fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia, Corinto, Acaia. Foi algo acima das nossas forças.
a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. E se isso não fosse o bastante, amados e amadas, Paulo diz o seguinte: olha, eu temi. Eu mandei perguntar a respeito da fé, versículo 5, porque eu temi que o tentador provasse vocês. O tentador. Satanás, amados, é quem promove a tentação. E isso jamais deve ser subestimado por nós, amados. Esse tentador aqui, o diabo, que o próprio Jesus enfrentou, está lá registrado nos evangelhos. Ao tentar alguém, ele se utiliza de astúcia, inteligência e estratégia. Nem Jesus, amados, só um texto de Mateus 4, nem Jesus conseguiu se ver livre dele. Capítulo 4 de Mateus, por exemplo, Mateus dá o nome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Ah, amados, eu não posso enganá-los com uma mensagem triunfalista. Eu tenho que ser sincero para com vocês. Vida cristã inclui, implica, envolve sofrimento. Aflições, provações. Não tem como. Agora, e aí vem o segundo ponto, uma igreja de fé é grata pelos seus líderes, porque Deus sempre vai providenciar pessoas para lhe ajudar. Essa é a questão dos versículos 6 a 10. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês, trazendo-lhes boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, nós também temos vontade de ver vocês. Então ficamos animados a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de toda a nossa necessidade, e mais uma vez, e tribulação. Porque agora vivemos, se vocês estão firmes do Senhor, pois que ação de graças podemos render a Deus por toda a alegria que temos e regozijo por vocês, diante do nosso Deus, oramos noite e dia com o máximo empenho, para que a gente possa vê-los pessoalmente, suprir o que ainda falta, a fé que vocês já têm. Amados, por isso que você não pode se distanciar da igreja, por isso que você precisa se identificar com o corpo de Cristo, que tenham homens e mulheres que têm algo para contribuir para a sua vida, de apoio, de suporte. Paulo está dizendo, olha, a fé e o amor de vocês é incrível. Vocês têm de nós uma grata lembrança.
Por isso que o capítulo 3 é o eixo que vai separar as duas partes da carta. Paulo está grato pela igreja de Tessalônica e a partir de agora Paulo vai expressar a sua preocupação pela igreja de Tessalônica. Gratidão, 1 a 3, preocupação, 4 e 5. Paulo está dizendo, olha, eu tenho tanta vontade de ver vocês, tanta vontade. Eu oramos noite e dia, para que isso possa acontecer. E aí eu tenho um palpite, amados, lá em Atos, eu creio que houve uma oportunidade. Se você folhear comigo, no capítulo 19, Paulo está em Éfeso. E no versículo 21 e 22, Paulo resolve ir para Jerusalém. Mas diz o texto, depois dessas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. E ele dizia, depois de passar por Jerusalém, preciso ir também a Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que o ajudavam, a saber, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na província da Ásia. Aí você fala, mas pastor, ainda não está claro que Deus deu essa oportunidade. Capítulo 20, a partir do versículo 1. Cessado o tumulto que houve lá em Éfeso, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os encorajado, despediu-se e foi para Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Quando estava para embarcar rumo à Síria, houve uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Então decidiu voltar pela Macedônia. Acompanharam-no Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica. Dali, Paulo foi na direção de Troade, onde passou ali uma semana. Essa narrativa deixa claro que, finalmente, alguns anos depois, o Senhor permitiu que Paulo retornasse aos Tessalonicenses e compartilhasse com eles isso. Olha, não desanimem. Por quê? E aí, Paulino, vem o terceiro e último ponto. Porque uma igreja de fé aguarda a vinda de Jesus. Paulo termina essa porção com uma oração. Que o próprio Deus, o nosso Pai Jesus, o nosso Senhor, preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. Olha só a insistência de Paulo. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus. Aí, deixa eu explicar para vocês, com todos os seus santos. Há 2 possibilidades aqui, Pedro. Da vinda de Jesus com os santos anjos que virão com ele, ou na vinda de Jesus com todos os crentes que já partiram com o Senhor
e agora voltarão com ele glorificados. Escolha essas duas ou junte as duas em uma só. Rafael, de uma maneira que nós não temos como explicar, a vinda de Jesus reunirá os que já foram com o Senhor e com aqueles que estiverem vivos quando da sua vinda. Os portais da eternidade, se você não tiver dificuldade com essa expressão, vão conectar esses mundos. O mundo presente com o mundo por vir. Pessoas que nós sentimos falta no coração porque já se foram, chegarão até nós, e eu não sei, aí são especulações escatológicas, se vamos os conhecer na eternidade ou não, mas o que importa é de que estaremos juntos. Cearemos com o Cordeiro. Viveremos aquilo que Apocalipse, no capítulo 21, vai dizer, a partir do versículo 4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Se no Antigo Testamento e no Novo Testamento, amados, melhor, se no Antigo Testamento as pessoas iam ao templo, e no Novo Testamento as pessoas são o templo, na vinda do Senhor, o templo, o tabernáculo de Deus descerá. Aleluia. E o próprio Deus, aleluia, habitará, conosco. Aleluia. Enquanto isso não acontece, eu sou estimulado por Paulo a orar. Prepare o nosso caminho. Paulo disse, prepare o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. Eu oro, Senhor, prepare o nosso caminho para nos encontrarmos. Para estarmos juntos. Que essa oração de Paulo sirva de modelo para a nossa oração. Senhor, que cresçamos, que o nosso amor aumente, que o nosso coração seja fortalecido em santidade, isento de culpa, e que aguardemos, Senhor, a sua vinda. Porque Deus não permita que percamos o vislumbre da eternidade. Quer ver? Frases específicas e jogadas e lançadas a você. Dando 2 cliques aí, Paulino, por favor. Primeiro, podemos não ter saúde, dinheiro, conforto e notoriedade, mas jamais podemos viver sem fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o texto todo de Hebreus 11:6 diz, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. E daí a outra frase, PJ. A igreja de Jesus
aleluia, só tem uma contribuição a dar ao mundo: o seu testemunho de ser o povo que espera a vinda de Jesus. Há quem pense, queridão e queridona, que a igreja tem alguma contribuição na política, que a igreja tem alguma contribuição em obras sociais, que a igreja tem alguma contribuição na educação. Não quero entrar nesses pormenores, mas eu só quero afirmar a máxima. A única, a singular, a original, a insigne contribuição que a igreja pode dar a esse mundo sedento é o nosso testemunho de esperarmos a vida de Jesus. Nós temos alguma outra coisa para oferecer, amados? A política tem outros organismos para isso. Obras sociais tem outros organismos. Educação tem outros organismos. Há algo que só a igreja pode fazer. É cantar aquilo que cantamos. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Deixando a última tela, termino, como eu disse, com a história deste hino. Edward Mote, aos 16 anos, foi convertido. Morava num subúrbio de Londres. Se tornou um marceneiro de primeiríssima qualidade e um crente muito dedicado. Como hobby, ele escrevia crônicas. Algumas delas eram publicadas em periódicos em Londres. Com o tempo, Edward começou a escrever poemas, poesias, também hinos. Em 1834, ele diz: era manhã, eu estava saindo para o meu trabalho, veio à minha mente que eu devia escrever um hino sobre a experiência do cristão na graça do Senhor. E a escrita, Eliana, deste hino começou pelo estribilho. Durante o dia, ele completou as 4 estrofes, escreveu. Deixou guardado. Num domingo, ele se encontrou com um membro da igreja. A igreja é importante. Que lhe fez o convite para que visitasse a sua esposa, que estava gravemente enferma. Ele foi. Ele foi pedido então que cantasse um hino, lesse as escrituras e orasse. Curiosamente, naquela tarde ele havia esquecido seu inário. Mas ele disse: eu tenho uns versos aqui no meu bolso. Se quiser, podemos cantá-los. A esposa daquele homem gostou tanto do hino que pediu para deixar uma cópia com ela. E esses versos foram tão bem ao encontro daquela irmã afligida por aquela enfermidade, que ele mandou imprimir 1000 cópias para distribuição. E este hino chegou até nós. Mas para terminar a história, Edward Mote, com 55 anos,
conseguiu realizar um sonho. Há muito tempo ele queria uma congregação batista no seu bairro. E ele trabalhou na construção e apoio aos outros membros. Os membros reunidos decidiram convidá-lo para ser pastor daquela igreja. E ele teria dito: não, eu não quero uma capela. Não coloque o meu nome nesta capela. Eu quero pregar. E no dia que eu deixar de pregar a Cristo, podem me negar essa oportunidade. Fato é que por 26 anos este homem foi pastor daquela igreja. Em 1874, com 77 anos de idade, ele faleceu. E pouco tempo antes, ele havia deixado para a posteridade essa frase: as verdades que eu tenho pregado, eu as tenho vivido. Elas servem para a vida, mas elas servem muito bem para a morte também. Que o Senhor nos ajude, amados e amadas, num cenário tão conturbado como temos vivido, a viver e a sobreviver por conta da fé somente. É importante fazermos deste culto agora um pedido, um clamor diante de Deus, para que Ele aumente a nossa fé. Abaixe sua cabeça. Coloque as suas fraquezas. Coloque as suas dúvidas, os seus dilemas. O que te impede de ir mais fundo na sua vida com o Senhor, na sua comunhão com o Senhor? Essas verdades aqui servem para viver bem e servem para morrermos bem também. Paulo tinha o desejo de que aqueles irmãos de Tessalônica fossem fortalecidos em santidade, isento de culpa e na presença de Deus, na vinda de Jesus, com todos os seus santos. É o mesmo clamor nosso nesta noite, para que quando o Senhor Jesus vier, possa encontrar fé na terra. Esta verdade precisa alcançar o nosso coração, para que Lucas 18 seja verdade. Que Deus seja encontrado por você e por mim como aquele que fará justiça aos seus, que o clamam noite e dia, mesmo que pareça demorado em nos atender.
tenha fé. Abacuque, Romanos e Gálatas e Hebreus. O justo viverá pela fé. Deus, essa é a mensagem que o Senhor tem para nós hoje. Precisamos sair daqui com essa mensagem explodindo o nosso coração e esclarecendo a nossa mente, para que em meio a tudo que estamos vivendo, jamais percamos a fé. No nome de Jesus. Amém.